E se a tela, o digital, ao invés de atrapalhar, ajudasse na conexão do seu filho com a natureza, com o mundo ao redor dele? Talvez isso possa parecer um absurdo para você ouvindo, porque o comum hoje em dia, talvez não natural, mas o comum é que a tela está fazendo justamente o contrário, isolando crianças, adolescentes, adultos, até idosos também, né, deixando mais ansiosos, com menor autoestima. Agora, não precisa ser assim. Eu diria mais, acredito que com o digital só aumentando e muito, muito rápido na nossa vida, não só não precisa, como não pode ser assim. Ao invés de ir para o extremo de só proibir, proibir, o digital é do mal, o digital é do mal, o que a gente vai propor aqui agora, nesses próximos minutos, é uma ponderação. Nem lá, nem cá. É um caminho do meio. E se a gente conseguisse usar a educação para que haja mais equilíbrio, mais consciência nesse uso do digital, para que ele possa fazer bem e, mais especificamente, nesses próximos minutos, bem no sentido de conectar e não afastar o seu filho, a natureza e o mundo ao redor dele. Meu nome é Márcio Oricoli Júnior e eu, há quase 7 anos atrás, fundei a Nave, que é essa empresa que tem como missão proteger e preparar o seu filho, as futuras gerações, para a vida nessa era digital. E aqui comigo temos ele, o senhor Victor Visocki. Opa, eu sou o Victor, sou psicólogo, também trabalho nessa parte da educação digital. Desde antes da minha formação, atuo construindo determinadas formações em educação digital para crianças, para adolescentes, para famílias, para pessoas idosas, para educadores também, e atuo como diretor criativo educacional aqui na Nave, sendo o principal responsável, junto com a equipe de pilotagem, pela construção de cada uma das mediações que a gente apresenta aqui semana a semana. Legal. Equipe de pilotagem, nossa equipe pedagógica, né? Valiosíssima. Victor, e aí, pensando na manchete para essa aventura aí, né? Aventura, então, lembrando que a gente chama as aulas aqui na nave, os alunos são os navegantes, você pai, o navegante da nave é um guardião. Pensando na manchete dessa, assim, principais palavras para dar spoiler aqui dela, quais seriam? Eu acho que tem que ser trilhas, né? Trilhas. Natureza, não tem como não ter outra palavra, né? Trilhas, natureza e sabedoria. Legal. Trilhas, natureza e sabedoria. Agora que você nos assistindo na sua tela, já pode começar a ver. Opa, ele tá com musiquinha, os slides? Deixa eu ver. A princípio, não. Porque Agora, na aventura tem musiquinha atrás, né? Você já pode ver aqui na sua tela alguns slides que os próprios navegantes vão ver na próxima semana. Então tá aqui, já imagina em dono, dá para ver que é a aventura na Casa Terra. Lembrando que a Casa Terra é o quê? É responsável pelo portal do ambiente. A própria palavra nave é um acrônimo. N de navegação, que é A de ambiente, V de virtudes e E de evolução. E cada uma dessas letras, cada um desses portais que a gente chama, ele equivale a uma casa natural, como se fosse uma equipe dentro da nave. E o A de ambiente é da casa Terra. Então, essa é uma aventura da casa Terra. O nome da aventura é O Lugar que Habitamos. Legal. E a gente parte desse princípio, justamente o nome do portal, né, da Casa Terra, que é primeiramente o ambiente. E, bom, não sei se o Márcio tem algo a falar primeiro, que eu posso depois complementar um pouquinho da construção mesmo, né? Cara, esse é um princípio muito poderoso, né, Victor? Primeiramente, o ambiente. Nossa, eu, assim como trabalhando com educação, né, já há quase 15 anos aí, tenho comprovado como é muito poderoso esse princípio de antes você prepara o ambiente. Antes eu já queria chegar despejando conteúdo aqui, já vamos embora, vamos fazer. Calma, deixa eu antes preparar o ambiente. Né? Mais
por melhor que seja a semente que eu tenha, se eu não plantar em uma terra fértil, se não preparar o ambiente antes, não vai brotar nada, né? Então, esse princípio na prática da própria nave, na aventura da nave, os primeiros 10 minutos é de acolhimento, é preparar o ambiente, como cada um está chegando, ouvir, gerar essa interação, esse vínculo entre eles, para aí então a gente começar a plantar a sementinha, né? E ainda, esse princípio pode ser muito prático também para a própria família, né? A gente vê muitas vezes pais e mães errando, né? Melhores intenções, mas errando. Ele está na correria já tem que fazer isso aqui, não pode fazer isso. Puxa, sem antes preparar o ambiente, sem compreender antes de ser compreendido, sem antes entender o que é que o filho gosta de tal, o que ele faz ali, sem antes preparar o ambiente. Fala, olha, o pai também não sabe usar perfeitamente o digital. Vamos aprender junto, né? Preparar esse ambiente em primeiro lugar. Entre os principais comentários que eu tenho são esses, cara. Pode complementar. É o que é mais perceptível, né, para a gente, assim, é sobre esse conceito do ambiente, como é muito amplo, né? A gente pode falar do ambiente como o espaço imediatamente ao nosso redor, a gente pode falar do ambiente como um requisito ao evento de outras coisas também, a gente pode pensar no ambiente enquanto a natureza. Então, esse princípio ele tem muitos significados, todos eles muito, muito caros, né, muito importantes para a nave. E colocar isso, né, como primeiramente o ambiente também traz muito sobre como o ambiente influencia em como que nós agimos diante dele, né? E isso tem um dos princípios, inclusive, da própria psicologia, né? Se a gente for ali para análise do comportamento, o ambiente ele é muito primordial, né? Como que eu vou, por exemplo, me alimentar, se os alimentos, me alimentar de uma maneira saudável, se os alimentos imediatamente disponíveis eles são mais predominantemente ruins para a minha saúde, né? Então, tudo isso depende do que está disponível no nosso ambiente e como que a gente consegue modificar esse ambiente para produzir respostas melhores, né? Para a gente produzir comportamentos melhores para a gente e para as pessoas à nossa volta. Esse princípio é muito rico para falar sobre a própria natureza também, né? Primeiramente, o ambiente. A gente lembrar que a natureza tem a raiz de todas as coisas. Tem algumas aventuras que a gente fala muito sobre como um prédio foi feito de natureza, né? O celular ele é feito de natureza, né? As ruas, os carros são feitos de natureza. Mas como assim? Não, em algum momento houve a extração do minério, em algum momento houve a transformação de aspectos da natureza em aspectos mais tecnológicos, né? Então está profundamente ligado com um conceito amplo sobre o que é tecnologia também, né? Tecnologia é essa modificação da natureza que ela pode fazer algo benéfico para a gente, mas caso a gente não tenha tanto cuidado assim, ela pode trazer determinados prejuízos para a gente. Mas então é um princípio bem amplo, né? E eu fico já contente na expectativa de como que os navegantes vão interpretar, né? Navegantes é como nós chamamos os estudantes aqui da nave embarcados, né? Mas legal. Então nós estamos... Perdão, você ia falar? Só um comentário aqui, como eles vão interpretar, né? Então, super clareza aqui que a gente sempre cria esse diálogo entre eles, né? Isso é algo do ambiente também que a nave proporciona, né? Que é muito importante. Se fora da nave, a maioria dos exemplos que eles têm nesse uso do digital é um uso inconsciente, né? Eles possam ter nesse ambiente aqui esse espaço para ter melhores exemplos, né? E é necessário esse diálogo, né? Para que se sintam protagonistas nisso ali, né? Educar não é ensinar respostas, educar é ensinar a pensar. Legal. E como isso é muito particular ao ambiente aqui da própria nave, né? Como em outros espaços educacionais, parece que a expectativa é que se responda o que se quer ouvir. E aqui não, aqui nós refletimos, eles conversam entre eles dialogam, eles debatem, né, sobre todos os temas que a gente propõe, e especialmente esse. E a nave também tem uma narrativa. Nessa narrativa eles estão né, buscando novas formas de lidar com os vilões, e especialmente o vilão violência, o vilão tédio, né, a vilã comparação, o vilão vício. Então eles estão visitando diferentes territórios, né, território da casa água, da casa terra, da casa ar, da casa fogo, para
ir somando poderes para um embate final que ocorrerá no final dessa temporada. Então, nós revisitamos os territórios da Casa Terra, e aqui, né, tem a parte da narrativa, então a heroína criatividade voltando aos seus territórios, e tem uma parte inicial, né, muito pautada nessa parte da narrativa, e eles vão visitar nada mais nada menos do que uma árvore que simboliza a própria humanidade. E eles vão, quando eles se deparam com essa árvore da humanidade, eles se deparam com ela num estado diferente, né? Encontram ela ali sem folhas, encontram ela ali um pouco desgastada, e a missão dessa aventura vai ser restaurar essa árvore. Como que eles vão restaurar essa árvore? Eles vão restaurar seguindo determinadas trilhas e colhendo determinadas sabedorias de cada uma dessas trilhas. São 5 trilhas e cada uma delas traz ali uma proposta diferente sobre como é possível usar a tecnologia para se conectar mais à natureza. E são 5 trilhas bem amplas, né? Mesmo aqui, hoje, agora, não vai dar para explorar cada uma delas, mas elas percorrem diferentes temáticas, elas percorrem a percepção de território, a multissensorialidade. Então, como que nós podemos usar diferentes sentidos para experienciar a realidade à nossa volta? Ela explora a ancestralidade, né? Uma das trilhas explora a questão das curiosidades e saberes da própria natureza, e uma dessas trilhas também fala sobre a parte da consciência ambiental, né? E qual que é o valor da inovação e das juventudes para a construção de futuros possíveis e futuros melhores para todas as pessoas, pensando nessa dimensão ambiental. Agora dá para a gente escolher um número para seguir essa trilha e eu apresentar um pouco mais em maior detalhe para vocês também. Não sei se o Márcio quer escolher um número. Eu quero. Vamos começar aí pelo número 3. Vamos lá no número 3. Então, clicando aqui no número 3, a gente vai para essa parte dos territórios. E o objetivo pedagógico, né, dessa trilha é justamente compreender, né, o território do Brasil, as diferenças desses territórios, as complementaridades desses territórios, a riqueza desses diferentes territórios, e entender o Brasil como uma coisa una também, ainda que tenha ampla diversidade, né, todos estão sobre o Brasil também. E é um objetivo pedagógico muito valioso para explorar justamente essa unidiversidade que existe no Brasil. Ah, mas qual é a fauna específica da região Nordeste, ou até mesmo do meu estado? Qual que é a flora específica do meu estado? Qual que E, ao mesmo tempo, enquanto eu pesquiso as minhas, eu vejo navegantes de outras regiões do Brasil fazendo suas pesquisas e a gente percebe o que a gente tem de similar, o que a gente tem de diferente também, e quais diferentes animais foram destacados por diferentes navegantes, e tudo isso ajuda a entender justamente essa dimensão do território enquanto algo constitutivo da gente. Pode falar. E aí já é uma prática do digital para ajudar a conectar com o natural, né? Exato, né? A gente fez uma versão dessa aventura na qual a gente descobriu, o quero-quero, né? Um animal tão comum em algumas regiões, não é tão comum em outras, né? A própria capivara, e também a araucária, né? Eu tô falando muito do contexto aqui do sul, mas ao mesmo tempo a gente vê assim o quanto que tem de diversidade em outras regiões, em outros biomas, né? A gente fez uma aventura que a gente refletiu sobre esse conceito de bioma com a ajuda do próprio Minecraft. O Minecraft ele tem diferentes biomas, né? E da onde vem essa palavra? O que significa um bioma? Minecraft é um jogo, né? É um jogo bem famosão entre eles, né? Isso, né? O Minecraft é um jogo, né, extremamente popular e longevo, né? Ele está, se eu não me engano, desde 2009, né, em atividade, com uma base de jogadores bem ampla. E é um jogo que são cubos de construção, mas é um jogo que ele tem esse valor pedagógico da apropriação, né, e da relação com a natureza. E é muito valioso, assim, utilizar alguns conceitos do Minecraft para falar sobre o ambiente. Eu lembro muito
uma das primeiras coisas que eu reparei no Minecraft, né, que a gente precisa cozinhar a areia para transformar em vidro. Então tem várias coisinhas no jogo assim que são muito, quando utilizadas, percebidas, trabalhadas com consciência, são muito valiosas para aí quando o navegante estiver fora desse ambiente de jogo, ele perceber, nossa, aquela árvore, né? Aquela árvore é diferente daquela outra. Será que a cor da madeira é diferente também? Quanto tempo ela precisou né, enfim, se desenvolver para chegar nessa altura. Enfim, tem muitas reflexões possíveis. Posso escolher outro número? Pode escolher, pode escolher. Número, vamos no 1. Vamos aqui no número 1. No número 1, a gente vai ter uma trilha das curiosidades. Então, aqui a gente vai utilizar um outro recurso, né, um recurso do Kahoot, super conhecido, né, que é uma plataforma que tem perguntas e que demandam ali respostas rápidas. A gente vai fazer um verdadeiro ou falso no Kahoot, diferentes afirmativas, todas elas indicando ali o valor, a singularidade, a potência da própria natureza. Eu vou colocar aqui em outra tela, que daí dá para a gente visualizar algumas dessas asserções, mas sem dar spoilers também. Mas Nossa, e como aqui eles gostam do Kahoot, né, cara? o Kahoot sempre é muito bem aceito, assim, e até eles pedem, né, em diferentes momentos. Mas aqui no Kahoot, então, tem 15 frases, eles precisam identificar se é verdadeiro ou falso. Aí, quando a resposta é dada, né, verdadeiro ou falso, nós vamos conversar sobre cada uma dessas frases, né, sobre essa questão relacionada ao beija-flor, a longevidade do pé de mangueira. A gente vai falar sobre a influência, né, climática da Amazônia. A gente vai falar sobre diferentes animais, né, e como que animais têm diferentes organismos e como que eles interagem com o ambiente, né, as construções que os animais fazem, então o cupinzeiro, né, o formigueiro. E a gente vai falar sobre bioma, a gente vai falar sobre potências que, se fossem seres humanos, teriam superpoderes. A gente vai falar sobre a questão das aparências, né, dos diferentes animais. Enfim, né, a gente vai falar sobre muitos aspectos relacionados à natureza brasileira e sobre como cada um deles são manifestações da natureza sobre o valor da natureza, a importância da natureza e a interdependência da própria natureza. Então aqui vai ser uma dinâmica mais ativa. Vitor, e assim, eu fico te ouvindo e vendo, cara, como a consciência digital que a nave desenvolve é muito mais amplo, né, do que a literacia digital, né? Qual que, de uma maneira sucinta aí, qual que é a diferença, cara, que você vê? Sim, né? É importante porque a gente percebe os fenômenos de uma maneira muito interrelacionada. Então, como a pessoa hoje se relaciona com o digital da maneira predominante, da maneira mais comum, que é uma relação abrasiva, uma relação, né, que produz mal-estar e, enfim, todos os vilões se manifestam, como isso também tem a ver com como essa pessoa se relaciona com ela mesma, como tem a ver com como ela se relaciona com a natureza, como ela se relaciona com a educação, como ela se relaciona com o valor da humanidade. E por isso que a forma de trabalho da nave ela é muito integral. Quem acompanha semana a semana percebe isso. Tem uma aventura que a gente vai falar de algo muito digital, segurança digital, privacidade digital. Né? A gente vai falar sobre senso crítico na internet, sobre proteção contra golpes. Então, algo muito restrito, né, a parte dessa literácia digital. Em outras aventuras, a gente vai falar sobre autoconhecimento, a gente vai falar sobre habilidades socioemocionais. Em outras aventuras, a gente vai falar sobre cidadania, sobre o respeito com o outro, né, sobre conviver de uma maneira saudável com as outras pessoas, dentro e fora da internet. Em outras aventuras, a gente vai falar sobre ambiente. A gente vai falar sobre a conexão, o pé na grama, né, o tocar uma árvore. A gente vai falar sobre o valor dos animais, a natureza dentro de nós. Tudo isso contribui para a consciência digital e para a consciência humana, sobretudo também.
E é muito valioso. E é muito valioso também perceber como eles percebem isso e como cada uma das aventuras é uma pecinha no quebra-cabeça, assim. E a Uhum. gente vai ver, a gente percebe no repertório dos navegantes, né, que estão ali com a gente há 6 meses, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, como eles vão montando um quebra-cabeça vasto que eles utilizam e vão utilizar para o resto da vida, como eles relacionam com o digital, com eles mesmos, com as pessoas à sua volta e com o mundo, né? É muito legal. Maravilhoso, cara. Ensinando eles a pensar por conta própria, né? E preparando o ambiente, né? Criando as condições para que vá sendo aprendizado sustentável, a longo prazo. Legal, cara. Posso escolher outro número aqui? Dá para fazer mais um ali só para demonstrar, o resto a gente Então deixa tá. como segredo. O 4. Vamos aqui no 4, então. O 4 tem a ver com multissensorial. Hum, O 4 é um exercício rápido que a gente vai fazer, na verdade, de respiração, de olho fechado, de sentir o próprio corpo e pensar nos outros sentidos, né? De como nós utilizamos muito da própria visão e no digital, né? A visão, ela é muito predominante, né? Né? Porque o tato, ele toca telas, né? E são telas, né? Não tem uma textura, não tem profundidade, né? O olfato nem é utilizado, né? A audição a gente costuma utilizar, mas de uma maneira muito, às vezes, distraída, inclusive. Né? Então, enquanto eu estou fazendo outra coisa, eu vou ouvir aqui um podcast, vou ouvir uma música, para eu fazer mais de uma coisa por vez. Mas então a gente vai explorar sobre a importância desse multissensorial. Nessa situação, a gente vai utilizar um jardim, né? Mas tem uma outra aventura que vai acontecer ainda, que a gente vai utilizar e vai falar muito sobre os momentos de refeição e como é importante o multissensorial enquanto nós nos alimentamos. Enfim, então esse vai ser um exercício rápido de respiração, um exercício rápido de autoconsciência do próprio corpo, e vai ser um exercício de imaginar assim a importância, imaginar e falar sobre, né, a importância dos outros sentidos. legal, cara. E aí, muito rapidamente, as outras trilhas lá, uma é para ver, que eles vão pesquisar sobre ali, os contos, né, os mitos de trilhas ancestrais, né, que eles mesmos vão ter que buscar ali em grupos separados, depois trazer para os outros o que são esses contos indígenas. E a outra, a quinta trilha, é sobre a consciência ambiental. Legal, né? Legal. O que tem só na Terra, né? Desenvolver formas que cada um pode ser protagonista também, né? Para ajudar a preservar a natureza, cuidar da natureza. E olha só, por que não o digital ajudando nisso? O que eu diria assim, Victor, para um pai e mamãe nos assistindo, um guardião, talvez um primeiro passo para que a tela possa ajudar, não atrapalhar, na conexão do seu filho com a natureza, talvez o primeiro passo seja, e muito difícil, eu sei, você aceitar essa possibilidade. Conceber que, puxa, realmente, talvez se feito um uso com equilíbrio, com segurança, com consciência, realmente, talvez possa fazer bem para o meu filho, talvez ele possa ajudar, inclusive, a mim mesmo, aos demais. E esse é o apelo, né, que a gente diz, que eu diria, que o digital não pode fazer mal. Não pode, ele não vai embora. Ele aumenta muito, muito rápido. Então, vamos passo a passo, aventura em aventura, dia a dia, entre altos e baixos. A própria natureza, nossa principal professora de natureza, nos ensina que tem o verão, mas também tem o inverno. Então, vamos passo a passo, com constância, desenvolvendo essa consciência digital na gente e com enfoque, com amor muito grande nas futuras gerações. Incrível, só assino embaixo. Algum comentário final ou só assinatura embaixo? Eu assino embaixo, muito isso mesmo que nos motiva, assim, e que só faz a gente crescer mesmo, né? E o que eu destaco é muito a relevância, né, da nave, a relevância do que a nave desenvolve em cada um dos navegantes, assim, e como é um movimento que ele é árduo também, ele é difícil, né?
por a gente ter essa visão integral, por nós desenvolvermos essa visão integral nos próprios navegantes, é algo que é peça a peça, e vai montando, vai montando, vai montando, e como é um tipo de raciocínio que, predominantemente, né, o que é comum à nossa era, é um raciocínio que muito raro, e por isso tem esse desafio a mais para colocar em prática, né, como nós, às vezes, temos uma expectativa quase de videogame, né, eu vou colocar, vou investir aqui tantos pontos, e daí eu já vou ter aquela habilidade desenvolvida automaticamente, e não, né, desenvolvimento humano é sobre essas peças, né, que elas vão, uma entra aqui, outra lá, outra aqui, outra colar, então a gente não tem visibilidade do todo que está sendo desenvolvido até o momento que plim, ele aparece. E aí, quando ele aparece, ele se torna, né, um conjunto de ferramentas, habilidades, comportamentos essencial para o futuro, mas também essencial para o agora. Assina embaixo. Maravilha, Vitor. Grato, parabéns por essa aventura fantástica. Grato pelo seu tempo e a você que nos acompanhou. Grato também pelo seu tempo. Tempo é vida.